Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Senhores da energia. É uma coisa estranha, bastante normal e estranha ao mesmo tempo. Plantas culturais e animais de estimação já foram selvagens e existiam independentemente em um ambiente natural. Mas então o homem acordou e percebeu que poderia estabelecer controles sobre eles. É a qualidade da percepção consciente que permitiu ao homem elevar-se acima das plantas e animais e explorá-los para suas próprias necessidades enquanto eles continuavam a existir em um estado de sonho inconsciente. Então estruturas tiveram que ser criadas para determinar onde e como as espécies escravizadas viveriam. Quaisquer que sejam os objetivos que as plantas e os animais tenham, e sem dúvida eles os têm, a disciplina e a ordem da estrutura os reduzem a nada. Do ponto de vista do homem, o propósito de vida de seus irmãos menores poderia ser reduzido à necessidade primitiva de alimentação e reprodução. No entanto, se isso é o que o ser superior realmente pensa, isso prova o nível verdadeiramente primitivo de sua mente supostamente perfeita. Na realidade, cada criatura viva tem seu próprio objetivo. Mas por quê? Pelo que? O processo de luta para cumprir o propósito é o motor da evolução. Voltaremos a esta questão mais adiante. Por enquanto, vamos apenas afirmar o seguinte fato: o verdadeiro objetivo de qualquer ser vivo, qualquer que seja sua natureza, só pode ser alcançado em seu habitat natural. Qualquer estrutura submete os objetivos de seus elementos exclusivamente aos seus próprios interesses. O desenvolvimento de plantas domesticadas ou disciplinadas segue a direção que o homem escolhe para elas. Como resultado, os elementos da estrutura dormem ainda mais profundamente, finalmente, perdem completamente o contato com seus verdadeiros objetivos. A vida dos animais e plantas selvagens é muito mais inteligente e rica do que imaginamos. Tomemos, por exemplo, um rebanho de veados selvagens. Eles têm mais do que o suficiente para lidar, o problema de se defender dos predadores, criar a prole, procurar comida, lidar com as relações familiares, a hierarquia do grupo, além de simplesmente aproveitar a vida. A vida de um rebanho de vacas na estrutura de uma fazenda dificilmente poderia ser mais miserável. Ao fornecer-lhes comida e abrigo, o homem resolveu todos os tipos de problemas para esses animais, mas em troca eles tiveram que sacrificar seus objetivos. Ao seu mestre que determina como, com que propósito e quanto tempo eles viverão. É semelhante ao homem vendendo sua alma ao diabo, não é? Então e o homem? A realidade é que ao criar essas estruturas o homem se torna ele mesmo um escravo. Perde-se e deixa de compreender quem é e o que realmente quer, reduzindo-se finalmente o leque de suas atividades à produção, compra e venda de diversos produtos. À frente de qualquer estrutura há um pêndulo de superestrutura que não tem nenhum interesse nos produtos e se concentra apenas no desenvolvimento ativo da estrutura que os produz. Por que é isso? A energia é o produto principal. As pessoas compram coisas para seu prazer e conforto, certo? Além dos produtos que nos dão prazer, existem outros produtos projetados para causar problemas aos outros. Em ambos os casos, a energia é irradiada, positiva ou negativa, porque é disso que os pêndulos precisam. Como você pode ver, nem tudo para na produção e comercialização de objetos materiais. A maior mercadoria é a energia e o mercado de energia é naturalmente controlado por pêndulos. Uma pequena porção vai para o indivíduo, mas o pedaço maior do queijo sempre vai para os pêndulos. Uma pessoa recebe o feno, outra pessoa recebe o leite. Existem ainda operações realizadas no mercado de energia que espelham as que ocorrem no mercado financeiro. Por exemplo, o álcool é pura energia. Quando você bebe álcool, você recebe energia a crédito. A euforia induzida pelo álcool é como um avanço de energia e a ressaca subsequente o retorno com interesse. Você sempre tem que devolver mais do que emprestou.
Pêndulos nunca dão energia de graça sem lucrar de alguma forma com a transação. Bebidas com baixo teor alcoólico fazem você se sentir relaxado. O pêndulo suga a energia em pequenos pedaços. Bebidas mais fortes, por outro lado, evocam uma onda de energia. Deixe a vodka ser bebida. Deixe a música fluir. No entanto, o pêndulo empresta energia a altas taxas de juros. Logo as coisas se inclinam para o outro lado. Deixe a vodka fluir. Fique bêbado com a música. Após a alta eufórica vem a mais baixa das mínimas. Quanto mais intensa a excitação, mais tangível a depressão que se segue. A ressaca vem não tanto por causa do golpe fisiológico nos órgãos, mas porque enquanto você está pendurado sobre o pêndulo bombeia desesperadamente a energia livre da pessoa. O sofredor então tem que ou aceita e sofre ou tira o cabelo do cachorro. Então o pêndulo pode lhe emprestar energia novamente. O pêndulo não tem pressa. Mais cedo ou mais tarde será pago. Se fosse o barman, você poderia fugir do bar sem pagar, mas não pode fugir de um pêndulo. Quanto mais uma pessoa se endividar, mais cruel será o retorno. Nessa condição, a energia livre do devedor fica à inteira disposição do pêndulo. A pessoa literalmente sente como se os carrapatos tivessem cravado suas garras em seu corpo energético na área do chakra do coração. O pêndulo declara o ultimato, ou bebe ou a tortura vai continuar. Dado que a vontade de uma pessoa depende de sua energia livre, ela se torna fraca e sem vontade quando essa energia é retirada dela. Esta é a principal razão para o alcoolismo. Quando uma pessoa bebe, é novamente creditada energia com uma porção de energia, mas o que inevitavelmente se segue é um retorno ainda maior. O coração de uma pessoa pode parar de bater, como é frequentemente o caso. O pêndulo deixará uma pessoa em paz apenas quando não houver nada mais do que possa ser tirado dela, e se ela sobreviverá é uma questão de sorte. O primeiro crédito é sempre o mais generoso e alegre, como numa apresentação. Como você sabe, o primeiro copo de vinho que você prova na vida tem um efeito muito impressionante, mas a cada copo depois disso a sensação não é a mesma, e não é apenas que as sensações se tornam mais maçantes, elas são ainda mais desagradáveis. Pêndulos foram apenas com o objetivo de atrair pessoas para sua rede. O retorno é sempre realizado estritamente sem questionar quaisquer concessões feitas. Portanto, se você contrair um empréstimo desse tipo, deve manter um alto nível de consciência e ser realista em relação à sua capacidade de crédito geral. Os bêbados que vemos vivendo na rua não são pessoas que caíram em degradação moral como tendemos a pensar. Essas pobres almas são pessoas que não souberam calcular corretamente seus recursos e pagar seu crédito a tempo e até hoje continuam devendo. Eles fazem empréstimo após empréstimo, o que se torna cada vez mais difícil de pagar. E tudo começou tão bem com a alegria do feriado. O processo de queda não é percebido em seus estágios iniciais, mas depois ganha força e velocidade, criando um efeito bola de neve inevitável e irreversível. A natureza de uma mudança induzida é bastante traiçoeira e qualquer um pode ser atraído para o centro de seu vórtice. Em geral, todas as experiências intensas e consumidoras de energia tendem a estar relacionadas a hábitos nocivos, e esses são os créditos dados pelos pêndulos. Por que são eles prejudiciais? Porque os pêndulos são por sua própria natureza agressivos e propensos a exacerbar a energia que envolve o conflito. Tudo que é tentador, mas ruim para você, acaba mal. Quanto maior o dano, mais energia negativa é emitida. A energia positiva nunca é emitida em quantidades tão grandes. O maior rendimento é colhido de indivíduos que usam drogas. O estado de aumento de euforia de curta duração que a substância dá ao usuário não é nada comparado à depressão que se segue. E se a próxima dose não começar em breve, a terrível experiência de retirada sugará até a última gota de energia do usuário arrependido. Há também outros tipos de crédito com taxas de juros mais baixas, como tabaco, café, chá, bebidas não alcoólicas e chicletes. Você pode se perguntar o que diabos a mastigação tem a ver com qualquer coisa. Como já disse,
quando qualquer necessidade, material ou espiritual é satisfeita, é emitida energia. Pode ser a energia do prazer, conforto ou outra coisa. De qualquer forma, quando você quer algo, você experimenta um acúmulo de energia. Quando você recebe a coisa que deseja, você irradia essa energia. No processo de mastigação, uma pessoa experimenta uma certa sensação de conforto que tem raízes muito antigas. A natureza desse sentimento é bastante evidente. Quando você come, tudo está bem. Quando você está sendo comido, as coisas não parecem tão rosadas. A mesma coisa vale para qualquer hábito. Uma vez que você é um cliente regular, você se torna parte do rebanho. Não há necessidade de caneta, porque enquanto a atenção do cliente está presa no laço do pêndulo, ele não vai a lugar nenhum. Quando uma pessoa pensa sobre o objeto de seu hábito, ela irradia energia na frequência de ressonância do pêndulo. Todos os pensamentos do devedor estão focados em receber a próxima porção de energia, o crédito. Eles não são capazes de pensar em mais nada porque o pêndulo não libera sua atenção. Esse tipo de captura é possível devido a uma característica específica da mente. Nossa atenção pode se fixar em uma coisa e quando isso acontece é como a flecha em um catavento com o pêndulo dirigindo o vento em uma e mesma direção. A captura da flecha da intenção pode ser observada no exemplo simples de quando você não consegue tirar uma determinada música da cabeça. Você não deve presumir que uma dependência se desenvolve apenas devido a fatores fisiológicos. Estes fazem parte, mas não desempenham o papel principal. Por exemplo, quando os fumantes mais inveterados partem para uma missão submarina, o fato de serem incapazes de fumar não os aflige em nada. Uma vez que a escotilha é fechada e o comando para mergulhar é dado, qualquer pensamento de poder fumar desaparece completamente porque, objetivamente falando, não pode haver oportunidade de fumar. O fumante aceita totalmente a condição objetiva e nem pensa em fumar um cigarro. É como se a seta da intenção tivesse mudado e agora apontasse em uma direção diferente. E a dependência fisiológica? O submarino volta de sua missão e se o fumante não decidiu desistir, lembra-se que pode apenas gostar de um cigarro e o credor insistente pega a flecha da intenção em seu laço. A captura da flecha da intenção também pode ser observada nos fenômenos de vício em jogo ou internet, dependência. Um grande número de pessoas se tornou tão viciada que só consegue se sentir confortável quando está sentada na frente de uma tela de computador. Se alguém que sucumbiu a esse tipo de vício realmente se afastar da tela por 1 ou 2 horas, entrará em remissão e começará a sentir todos os sintomas da abstinência. Eles podem sentir dores de cabeça, dores musculares e uma sensação insuportável de desconforto. No entanto, assim que o cliente retorna à tela, os sintomas desaparecem instantaneamente. Facilite sua vida. Obviamente, neste caso não pode haver nenhuma questão de dependência fisiológica. Toda dependência surge porque a flecha da atenção foi apanhada no laço do pêndulo. Para sair da agulha, você tem que mudar sua atenção para outra coisa. A força de vontade raramente é suficiente para se libertar do laço da mesma forma que você só consegue tirar uma música da cabeça quando muda para uma música diferente. Um hábito nocivo é, via de regra, acompanhado por um roteiro e cenário específicos. Juntos, eles criam um cenário característico, como uma pausa para fumar no trabalho, que facilita a captura de sua atenção. Há apenas uma maneira de pagar todas as suas dívidas e se afastar do banco doloroso: mudar o roteiro e o cenário. Não é difícil de fazer, basta querer fazer e depois aplicar um pouco de imaginação. De qualquer forma, mesmo que você não tenha uma dívida de crédito, mas use os produtos da civilização independentemente da sua, você doará uma parte de sua energia aos pêndulos. As pessoas são literalmente rebanhadas se não cultivadas. Toda a vida da sociedade civilizada representa um processo contínuo de consumo e doação de energia e toda a troca é controlada por pêndulos. Por si só, o fato de a energia humana ser colhida não é uma coisa tão ruim. O maior perigo que a estrutura impõe é que reduza a nada os caminhos individuais de seus elementos. Os membros da estrutura esquecem a própria noção de que um caminho individual pode existir para eles.
As pessoas não apenas executam o que a estrutura ordena, elas começam a querer as coisas que são de único benefício para a estrutura. Não se iluda com a ideia de que o homem é um ser racional e jamais se deixaria escravizar dessa forma. Já mostramos que a consciência humana funciona em um nível baixo. A estrutura está lenta, mas seguramente fazendo com que os últimos resquícios de consciência sejam reduzidos ainda mais. Para garantir a vitória total, a estrutura deve reunir todos os seus elementos em um único campo informacional, e esse processo já está sendo facilitado, de forma rápida e com muito sucesso. O homem pode ter apenas alguns tijolos antes de finalmente se isolar completamente. O que pode ser feito? Acontece que se você consumir os produtos da civilização, você está sendo pastoreado, agora sem aspas. Houve ocasiões em que as pessoas tentaram escapar da civilização e se estabelecer em comunidades em algum lugar nas selvas da natureza. Não cabe a mim julgar-o. Quão bem-sucedidos eles foram. Mesmo assim, o homem contemporâneo não é mais capaz de se separar inteiramente da civilização. Eles não podem mais se adaptar a esse ponto. No entanto, faz sentido reduzir ao mínimo os produtos nocivos que você usa e substituí-los pelos presentes naturais da natureza. Facilite sua Por vida. exemplo, você pode configurar uma área de propriedade familiar com uma horta e horta. A maior vantagem de ter um oásis de natureza no deserto da civilização é que as normas e padrões ali são estabelecidos pelo proprietário e não pela estrutura. E você não precisa começar a cavar o chão se não for sua praia. Todos devem ter a oportunidade de estabelecer as regras da vida cotidiana de forma independente. Se você quiser cobrir tudo em concreto que puder, e se quiser manter o jardim selvagem em toda a sua diversidade, isso também depende de você. Outra abordagem para quem mora na cidade pode ser mudar para uma dieta exclusivamente de alimentos orgânicos e naturais. Mas primeiro você teria que acordar e se conscientizar do fato de que uma bela maçã cultivada dentro da estrutura e comprada em um supermercado só será adequada em qualidade para um elemento completo da estrutura, com o conjunto correspondente de doenças que resultam de viver desse tipo de alimento. Existem muitos caminhos e modos de vida diferentes, mas cada indivíduo deve escolher o que é certo para si. Um modelo para mim sempre será um gato selvagem, em particular com quem tive a honra de conhecer. Meu amigo e eu adorávamos fugir para a floresta e fazer uma deliciosa fogueira para descansar dos benefícios da civilização. Em uma ocasião, um gato enorme se aproximou de nosso pequeno acampamento, atraído pelos cheiros interessantes que estávamos fazendo. O gato claramente já foi o animal de estimação de alguém, mas por algum motivo acabou na floresta e ficou selvagem novamente. A julgar pelo seu tamanho, o animal esfarrapado estava caçando pássaros e ratos com muito sucesso e provavelmente poderia ter abatido uma lebre. O gato não recusou nossa oferta de petiscos, mas também não ficou na ponta dos pés. Ele a agarrou e correu. Depois desse encontro, tivemos o prazer de ver o gato novamente em algumas de nossas viagens pela floresta. O sujeito de bigodes adorava servir-se de nossas oferendas, mas não permitia que nenhum de nós chegasse muito perto. O gato era um verdadeiro transurfer. Ele havia aprendido o gosto da verdadeira liberdade, e embora às vezes mergulhasse na civilização, nunca teria trocado sua independência por nenhum conforto de criatura. Não há nada de errado em aproveitar ao máximo os benefícios da civilização, desde que você não se torne viciado ou dependente. Você pode distinguir um indivíduo livre do rebanho por causa de sua consciência. Tudo o que você precisa fazer é acordar e tomar consciência do que realmente está acontecendo. Eu aprendi essas coisas e estou compartilhando com vocês agora pela simples razão de que, bem, na verdade é um segredo. Sua vida. Mas vou compartilhar com você, caro leitor. Eu voltei para a selva. Eu fugi da fazenda. Facilite sua vida.